palavra de Deus para nós esta noite tem o propósito de nos consolar e tem o propósito de nos orientar, de nos... Receitas Digitais Bradesco, com Eric Jacan. Se você tem... Nós vivemos num tempo de crise no nosso país. Agora mesmo, o futuro da nossa nação está sendo decidido. E os irmãos, talvez nem todos saibam, principalmente aqueles que são membros mais novos, mas a igreja presbiteriana e seus pastores e sua liderança, ela tem por ética não proclamar, não anunciar, não divulgar nenhuma opção partidária. Faz parte da ética do pastor presbiteriano, e eu gosto muito de zelar por isso. Há mais de 25 anos como pastor, eu prezo por essa ética, de não assumir publicamente uma opção partidária. E a igreja presbiteriana também ora, entende a necessidade, o seu papel como igreja no país, nós como cristãos, mas nós evitamos qualquer divulgação, qualquer publicação, qualquer forma de campanha eleitoral dentro da igreja, seja de quem for. Por causa disso, não deve-se distribuir panfletos de campanha nenhuma dentro da igreja ou nos arredores da igreja. O conselho orienta todos aqueles que querem pleitear um cargo público que, nos limites da igreja, nas reuniões da igreja, não use da sua liderança ou da sua posição para nenhum tipo de divulgação de opção ou de campanha partidária. O pastor, no tempo próprio, vai orar pelos irmãos que querem se candidatar a qualquer cargo público. Isso nós fazemos, entendemos que é dever nosso. Eu apresento os irmãos e oro por eles. Não recomendo nenhum. Isso é papel de vocês, é nosso papel escolher, sejam eles quais forem ou quantos forem. Então, essa é uma ética da igreja presbiteriana e nós zelamos. O conselho, então, orienta a todos aqueles que têm essa pretensão que nos ajude a zelar por essa ética que nós entendemos que é o melhor caminho. Eu, quando estou falando aqui na igreja sobre o país, eu não sou aqui como pastor, não estou assumindo nenhuma posição. Eu tenho a minha posição pessoal, é lógico que eu tenho, mas eu, como pastor aqui no púlpito, não divulgo. A minha palavra nessa noite tem a ver com esse momento, mas eu não quero que você entenda que eu estou aqui assumindo nenhuma posição, nem torcendo para nenhum lado. Depois, se você quiser conversar pessoalmente sobre isso, eu converso com você, dando a minha posição pessoal, mas não, como pastor, aqui à frente, não faço isso. Eu escolhi esse texto, entendi que Deus tem uma palavra para nós como igreja, nesse contexto que nós estamos vivendo a partir desse texto. E quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, eu percebo profundas semelhanças com o contexto que nós estamos vivendo no Brasil. E essa é uma das coisas que me encanta muito na palavra de Deus. Ela é sempre atual. Mais ou menos 2.700 anos nos separam desse texto que eu vou ler para vocês. Presta atenção, 2.700 anos. No entanto, quando nós lemos esse texto e meditamos nele, nós ficamos surpresos com tamanha semelhança com o momento que nós vivemos. Presta atenção que eu vou falar para você um pouquinho dessa história. Isaías é um profeta que ministrou como profeta principalmente no reino de Judá. Ele teve aproximadamente um ministério de 40 anos. E conforme o texto que nós lemos, você vai ver que Isaías está vivendo aí um momento muito importante na vida do povo de Deus, porque foi na morte
no ano da morte do rei. O texto nos traz a informação que morreu o rei Uzias. E a partir dessa informação histórica, o texto começa a trazer para nós outras informações. O momento que Uzias, quem era o rei Uzias? Que o texto diz. Esse rei Uzias, por favor, presta atenção aqui, porque senão você não aproveita o texto. O rei Uzias assumiu o trono com 16 anos de idade e permaneceu no poder até os seus 68 anos de vida. Portanto, foi um rei que governou o país por muito tempo. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 1, traz essa informação. Uzias fez o que era reto aos olhos de Deus, de modo que prosperou e fez a sua nação prosperar grandemente. Ele foi maravilhosamente abençoado por Deus e a sua fama correu muito longe. Esse rei era a esperança da nação por muito tempo. Ele era ou representava o que havia de mais concreto em termos de segurança. E a morte desse rei, é natural, trouxe grande comoção para o povo. No final de seus dias, Uzias viveu recluso e leproso. Porque assim como o rei Saul, um rei histórico na história do povo, ele pecou na tentativa de usurpar as prerrogativas dos sacerdotes. Porque ele entrou no templo e queimou incenso no altar, coisa que só era permitido para os sacerdotes. Esse ato de Uzias, de entrar no templo e ocupar a função do sacerdote, demonstrou o seu orgulho, a sua soberba. Uzias, apesar de ter tido uma trajetória muito bonita, no final deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração. A vaidade ocupou o seu coração e isso levou Uzias à falta de reverência e de temor ao Senhor. Isaías, o profeta, viveu nos dias do rei Uzias. Ele presenciou toda a glória do rei Uzias e de seu reinado. E assim como o povo se encheu de muita esperança com o governo. Se você olhar para o Velho Testamento, você vai ver que Isaías, bem como a nação liderada por Uzias, tinha razão para ter toda essa esperança. Porque Israel havia sido vítima de maus governantes durante muito tempo. E o que acontecia na história era mais ou menos assim. Um rei ocupava o trono, era um rei obediente, temente a Deus, e Deus então fazia o reino prosperar. A nação de Israel prosperava em todos os aspectos, socialmente, economicamente. E se destacava em relação a todas as outras nações. Mas quando o rei que ocupava o trono era desobediente à palavra, não temia a Deus, o povo mergulhava numa crise. Então, havia uma relação de causa e efeito que já havia sido determinada por Deus. Bons governantes, bênção, prosperidade. Maus governantes, declínio, pobreza, injustiça e corrupção. O povo estava meio que cansado dessa alternância. Então vem Uzias e enche o povo de esperança. Imagine você, mais de 50 anos, esse povo com um rei seguro à frente do seu povo. E a nação, então, começou a descansar nesse fato de que tinha um rei realmente abençoado, que era um tempo de longa prosperidade.
Isaías viveu nesse tempo. Ele profetizou nesse tempo de prosperidade. Mas com um detalhe. Nos últimos anos do governo de Uzias, Isaías foi levado a profetizar sobre algo que quebrava aquela rotina de segurança, porque ao mesmo tempo que a nação prosperou, a igreja se acomodou. A nação prosperou politicamente e economicamente, mas a igreja se acomodou e foi sendo aos poucos dominada pelo pecado. E você vai encontrar essa informação, de modo mais descritivo, aqui no primeiro capítulo de Isaías. Abre aí a sua Bíblia no capítulo 1, para você ver do que eu estou falando, dessa questão, a princípio, meio paradoxal, né? A nação estava progredindo, mas, ao mesmo tempo, tinha uma igreja que estava em declínio. Ou melhor, a nação progredia economicamente, mas religiosamente essa nação estava em declínio. Então, Isaías, no capítulo 1, ele começa a ministrar nesse contexto. Então, ele diz aí no versículo 2, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Presta atenção nos detalhes. Isaías se coloca diante da nação e diz assim, olha, não é o rei que está falando, o rei é quem vocês tanto respeitam, não é ele. Agora quem está falando é o Senhor. O que ele está falando? Criei filhos e os... Por favor, participe aí para você não se cansar. Criei filhos e fiz o quê? E os engrandeci, os abençoei. Mas eles fizeram o quê? Mas eles estão revoltados contra mim. E olha que agora Isaías usa uma figura chocante para falar da situação do povo. Ele diz assim, olha, o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel é pior do que os animais, ou está se comportando pior que os animais. Por quê? Porque Israel não tem conhecimento. E o meu povo não me entende. Os irmãos estão percebendo que ele está pegando pesado com a galera aí? E ele diz assim, ai dessa nação pecaminosa. E aqui o negócio vai ficando mais apertado. O povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás, voltaram a viver uma vida pior do que antes. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Ele descreve aí um corpo que está apodrecendo, cheio de feridas. Um processo de inflamação aqui que está acelerado. A vossa terra, diz ele aqui, versículo 7, está assolada. As vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram na vossa presença, a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. Muito bem. Versículo 10. Vou tentar resumir para que você tenha claro o contexto. Ele continua falando. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes. Uma palavra dirigida à liderança. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Qual é a palavra? De que serve a minha multidão dos vossos sacrifícios?
Diz o Senhor: eu estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês vêm, quando vindes para comparecer perante mim, ou quando vocês vêm para prestar culto, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continuem a trazer ofertas vãs. O incenso ou o louvor é para mim abominação. As festas da lua nova, os sábados, a convocação da congregação, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Versículo 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, ou seja, vocês levantam as mãos para adorar, eu escondo de vocês os meus olhos. Quando vocês multiplicam as suas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Amém? Os irmãos viram aí qual era o contexto religioso da nação? Então presta atenção, eu vou tentar aqui, para te ajudar e para a gente não se cansar muito. Primeiro, tinha um rei que conduziu o povo a um longo tempo de prosperidade. Um rei modelar. Encheu o povo de esperança. Segundo, você tem essa mesma nação que, na proporção inversa, enquanto crescia economicamente, ela declinou espiritualmente. A ponto de que Isaías precisa usar essa linguagem aqui para descrever o estado religioso, o estado espiritual dessa nação. Muito bem. Você pode pensar que o contexto era de crise, e você tem absoluta razão, era de crise. Mas o que está acontecendo? O povo não está percebendo a crise. Eles estão vivendo um tempo de crise, mas isso não está claro. Eles estão meio que cegos, ou se fazendo de cegos à realidade espiritual, e estão descansados na prosperidade econômica. Isso é crise. Isaías antevê um momento muito crítico, em que o povo chegaria num ponto em que eles experimentariam realmente uma crise sem precedentes. Mas a coisa piora. No capítulo 6, você tem a informação que o rei morreu. O trono está vazio. O rei Uzias, o rei modelar, morreu. E o trono está vazio. E é nesse sentido que eu quero chamar a sua atenção para nós pensarmos um pouco sobre o trono vazio e a igreja. O trono vazio e a igreja. Nesse contexto, Deus conduz o profeta para o templo. Num contexto de crise, num contexto sem muita perspectiva, porque a nação mergulhada na crise espiritual agora não tem mais o rei. E se não tem mais o rei, por pior que ele fosse, a tendência era piorar. Então Isaías está aqui sendo conduzido para o templo como profeta, como homem de Deus, e tendo uma visão da realidade extremamente preocupante. Nesse contexto de crise, de preocupação e sem nenhuma perspectiva, Deus leva esse homem a uma experiência maravilhosa com Deus. O trono está vazio. E então Deus conduz o profeta a ver a santidade e a glória de Deus. O versículo de número 1 do capítulo 6 diz que no ano em que o rei morreu, Isaías tem uma visão. O que Isaías vê? O que Deus leva Isaías a ver? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O que Isaías está vendo em primeiro lugar? Ele está vendo a santidade, a glória e o poder de Deus. São três características do caráter de Deus que se destacam. O texto diz que
esse Senhor, o Senhor Deus está sentado num trono, e isso denota poder. O trono é sublime. E o texto diz que as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele ocupava todos os espaços, não havia espaço vazio. Serafins estavam voando por cima dele. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, porque ele era tão santo e ele brilhava tanto que ninguém podia olhar para ele. E eles tinham uma canção, eles proclamavam, eles cantavam uns para os outros a respeito daquele que está no trono. Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Que Senhor é esse? O Senhor dos exércitos. Um povo que se orgulhava de ter um exército altamente preparado e cheio de recursos, conquistados ao longo desses mais de 50 anos, agora ele percebe que a nação está caminhando para o total descontrole. Então Deus leva Isaías a ter essa visão de um Deus que tem todo o poder nas suas mãos, de um Deus que ocupa todos os espaços, de um Deus que é santo, de um Deus que é um Deus de guerra, o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. A visão da santidade, da glória e do poder de Deus se contrapõe à visão pessimista que Isaías estava tendo. Isaías, num determinado momento, olhou para frente e não viu nenhuma esperança. E foi assim que ele entrou para adorar o Senhor. E naquele momento, Deus age de maneira sobrenatural e conduz o profeta Isaías a olhar para o alto. A tirar os olhos daquilo que estava acontecendo, das adversidades, dos contratempos, da realidade que estava envolvendo ele e o seu país, e colocar os olhos no alto. Isaías está contemplando um Deus que tinha todo o poder nas suas mãos. Uzias era símbolo de poder, por causa da sua prosperidade conquistada. Uzias era símbolo de sucesso, mas agora ele está morto. E então Isaías é levado a contemplar alguém maior que Uzias. A referência daquele povo de poder estava na pessoa de Uzias. E talvez durante muito tempo, por causa da prosperidade, da figura tão eminente e tão importante de Uzias, o povo esqueceu-se um pouco de quem estava acima de todas as coisas, de quem realmente tinha dado poder a Uzias. O Senhor dos senhores. E o texto nos diz aqui que também esse homem viu a santidade de Deus. Viu que Deus não compactuava com o pecado. Viu que esse Deus todo-poderoso não tinha nenhuma tolerância com o pecado, com a corrupção e com a injustiça. Isso fica muito claro para Isaías, que Deus não tolerava isso. Que isso não combinava em nenhum momento com o caráter de Deus. A Bíblia fala que Deus, de diversas maneiras, manifesta a sua glória. Ele manifestou a sua glória quando criou todas as coisas. O Salmo 19, versículo 1, diz que os céus criados declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia o seu poder. Deus manifestou a sua glória e o seu poder na pessoa de Cristo Jesus, quando ele foi enviado a esse mundo. Lucas narra o nascimento de Jesus, dizendo que naquele instante apareceu um anjo, uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas. Deus manifestou durante toda a história a sua glória a servos especiais. Moisés teve a manifestação da glória de Deus. Salomão teve a manifestação da glória de Deus. O apóstolo João teve a manifestação da glória de Deus. Mas por excelência, Deus manifestou a sua glória na vida da sua igreja, quando ele enviou Jesus Cristo a esse mundo.
a Bíblia diz que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O trono está vazio, e a igreja agora precisa olhar para a glória, a santidade e o poder de Deus. O trono está vazio. A revelação de Deus continua. O versículo 4, vai acompanhando na sua Bíblia, diz que as bases do limiar, ou seja, da onde Deus estava assentado, se moveram à voz daquele que clamava. A casa se encheu de fumaça. E o versículo 5 diz que agora Isaías é contemplado a outra visão. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O trono vazio leva agora a igreja a ver a si mesma. Em primeiro lugar, o trono vazio levou a igreja a ver o poder, a glória e a majestade, a soberania de Deus. Mas agora o trono vazio leva a igreja a ver a si mesma. Ai de mim, estou perdido. Perceba como que essa visão ela foi crescendo. Primeiro ele olhou para o alto, viu a glória de Deus, descreve com palavras aqui maravilhosas, impactantes, mas ao mesmo tempo agora o olhar de Isaías dirige para si mesmo. Quando contemplamos a glória de Deus, nós temos uma percepção melhor da nossa miséria, do nosso pecado. O nosso pecado se aflora quando a glória de Deus se manifesta. A nossa vida fica nua, patente aos olhos de Deus. Quando Moisés viu a glória de Deus, Deus disse a ele: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Abraão, quando viu a glória de Deus, respondeu dizendo: eis, agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Jó, depois de ver a glória de Deus, ele descreve a sua profunda consciência de quem ele era. Ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu quero que você perceba aqui uma coisa que eu acho que nós como igreja precisamos resgatar. Tem muita gente que diz que vê a glória de Deus, tem experiência com Deus, mas continua no pecado. Isso é uma coisa que infelizmente a gente está assistindo aí. Gente que tem experiência com Deus, gente que ministra no nome de Deus, gente que faz milagre, acontece, que compartilha, mas que não muda um triz da sua vida. Meu irmão, a palavra de Deus é muito clara. Quem vê a glória de Deus não permanece no pecado. A igreja que vê a glória de Deus, de alguma forma, e é lógico que isso não é de forma plena, porque ninguém sobrevive à manifestação plena de Deus. Ninguém que tenha visto a Deus, ou ninguém vai ver a Deus e continuar vivo, isso é a palavra de Deus que diz. Mas aquilo que Deus nos dá a conhecer dele, impõe sobre nós um desejo de santificação. Impõe sobre nós um inconformismo com o pecado, com a vida. Então, enquanto a igreja do Senhor viu a glória de Deus, ela também vê a si mesma. Enquanto nós temos a visão e cantamos e celebramos esse Deus Todo-Poderoso, nós choramos porque somos pecadores, miseráveis e dependentes de Deus. A visão da glória de Deus, o contrário do que a gente percebe, não nos torna arrogantes. Ela nos torna mais humildes e dependentes de Deus. A visão do trono vazio leva a igreja a ver a si mesma, o seu pecado, a sua miséria. Eu já descrevi um pouco para vocês de que pecados a igreja precisava se arrepender. Que pecados é aqueles que são denunciados por Isaías, que a igreja precisava se arrepender? A igreja estava vivendo um tempo de mornidão espiritual. Não faltava culto, as pessoas iam a culto. Vocês perceberam lá como que Isaías diz:
a multidão dos sacrifícios, havia muito culto, o povo trazia muita oferta, havia participação religiosa intensa. Mas Deus diz assim: parem de fazer isso, porque eu não suporto mais isso. Perceba, querido irmão, que olha como que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes a gente pode estar dentro de uma igreja, participando ativamente dela, participando de todas as atividades religiosas, mas a nossa vida está completamente errada diante de Deus. Isso é possível, pastor? É possível. Infelizmente, é possível. Não basta eu ter meu nome arrolado numa igreja. Não basta eu frequentar uma igreja. Eu preciso ter essa consciência constante da minha miséria, do meu pecado, o que me leva à total dependência de Deus. O texto diz aqui que quando Isaías contemplou a si mesmo, ele pediu a Deus que perdoasse o seu pecado. O versículo 5 diz que aquela visão levou Isaías a uma exclamação: ai de mim, estou perdido. Talvez, querido, Isaías fosse tentado a se colocar como espectador daquilo que estava acontecendo, dizendo assim: o povo está em pecado, a nação está em declínio, como se isso não o atingisse. Mas Isaías se coloca dentro do contexto e diz: ai de mim, Senhor, estou completamente perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que cena triste. Que cena triste. É tão bom quando a gente percebe a manifestação de Deus, né? Quando nós temos essa experiência do tratamento de Deus, do aconchego de Deus, quando a gente sente que Deus falou conosco, que Deus respondeu às nossas orações, quando a gente percebe aquele crescimento, aquela prosperidade vinda de Deus, de fato, como é gostoso esse tratamento de Deus, né? Mas, querido irmão, quanto mais nos aproximamos de Deus, nós também vivemos uma experiência difícil, que é a experiência de ver que nós somos miseráveis pecadores. É tão bom participar de um culto animado, ouvir um louvor animado, ouvir uma boa palavra, é tão gostoso. Mas o verdadeiro culto, ele precisa ter um momento de crise. Eu preciso olhar para mim mesmo. Eu preciso ter consciência aprofundada do meu pecado. Porque senão, meu amado irmão, tudo que aconteceu não passou da superfície. O que me leva, de fato, à mudança e à transformação é o passo de arrependimento. O texto diz que Isaías, depois de perceber a sua miséria, um dos serafins voou para ele, veio ao encontro dele. Não foi Isaías que buscou, o serafim enviado por Deus foi até ele e trouxe na mão uma brasa viva, que ele tirou da onde? Da onde veio a brasa que queimou o pecado? Veio do altar. Quem que está no altar? Quem que foi no altar? Quem que deu a vida no altar? Jesus. Jesus. Aqui Isaías está pensando no ritual dos sacrifícios, que era tão comum, né? O animal era trazido até o altar, sacrificado, derramado o seu sangue. Então Deus perdoava os pecados. Então Isaías está aqui trazendo a figura, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo de forma profética. Anunciando alguém que daria a sua vida no altar, derramaria o seu sangue no altar, e esse perdoaria os pecados da igreja. Então, ao mesmo tempo que Isaías tem uma cena dura, difícil, que é encarar o pecado, ele tem esperança. A esperança do arrependimento, da salvação e da cura. Esse é o verdadeiro culto a Deus. É quando nós vivemos basicamente essas duas experiências. Eu estava ouvindo um post na internet que estava dizendo que a palavra boa pregada é aquela que me incomoda. Porque às vezes nós temos a tendência, né, de gostar de uma palavra que alimenta
os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos egos, aquela palavra que diz sim aos nossos projetos, mas quando ela diz não e quando ela me confronta, eu tenho dificuldade em aceitar como palavra de Deus. E como é duro esse momento, né? E às vezes acontece isso no culto. A gente vem para o culto cheio de razão. E aí Deus joga a gente no chão e fala assim, você não é nada. Você é um miserável pecador. Quem está errado é você. Quem precisa mudar é você. Já aconteceu isso com vocês? Amém? Você já chegou aqui, Deus, muda minha mulher, Senhor. Ou mulher cabeça dura ou mulher difícil. Muda esse homem, Senhor. Eu não aguento mais esse homem. Esse homem complicado, difícil. E aí Deus fala assim, não, quem precisa mudar é você. Você que está errado. Eu vou tratar com você. Senhor, muda o contexto ao meu redor. Deus fala, não, nós vamos mudar o contexto, mas vou começar com você. Como é difícil esses momentos no culto. Mas era exatamente essa experiência, querido, tão simples, mas tão básica e necessária, que Isaías estava tendo nesse processo. Após isso, essa experiência de restauração, em que Isaías sente o seu pecado perdoado, o trono vazio leva a igreja a ver a missão no mundo. Isaías agora tem uma visão de serviço. Depois do pecado perdoado, novamente Isaías ouve a voz do Senhor. Então, depois disso, depois do meu pecado perdoado, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Uma vez que a igreja tem o seu pecado perdoado, a sua vida restaurada, ela está pronta para cumprir a sua missão. O trono vazio levou a igreja a ver a si mesma, se arrepender dos seus pecados e levou a igreja a se preparar para a obra missionária. A nação precisava de Deus. E o Senhor queria que aquele seu servo ministrasse ao povo. Mas antes de ministrar ao povo, ele precisava ter sua vida restaurada. E então Isaías se levanta e se oferece, e se prontifica para ser servo. Isaías não discutiu o seu chamado com o Senhor. Você tem outros exemplos na Bíblia, como Moisés, como Jeremias, que discutiram com Deus. Mas Isaías não. Ele aceitou o desafio e se colocou à disposição do mestre. Nunca subestime, nunca menospreze o que Deus pode fazer através de um homem. Quanto mais o que Deus pode fazer através de uma igreja. Nós estamos vendo um contexto de crise no país. E nós somos levados a apontar o dedo para aqueles que estão corrompendo a nossa nação. Para aqueles que estão fazendo mau uso do poder. Mas o que Deus está convidando a mim e a você a fazer é tirar os olhos deles e olhar para um Deus que está assentado no alto e sublime trono. Para um Deus que coloca governo, para um Deus que tira governo. Para um Deus que permanece com o governo corrupto o tempo que Ele quer. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, e se ela traz a espada, é para o bem da igreja. Se ela faz o bem, é óbvio, é para o bem da igreja, mas se ela traz a espada com permissão de Deus, é porque a igreja precisa da espada. Toda autoridade é constituída por Deus. Não há ninguém na face da terra que possa se arvorar ou de ter essa pretensão de ter o poder nas suas próprias mãos. O poder pelo poder. O poder está nas mãos de Deus. A igreja, diante dessa crise, precisa pensar em si mesma. Nós estamos prontos para fazer diferença nessa nação corrupta? Nós estamos escandalizados com os casos de corrupção? Não aguentamos mais? Mas eu pergunto aos irmãos, e nós, como estamos como igreja? Essa foi a questão que Deus levou Isaías a perceber. Isaías, você está apavorado com o que está acontecendo aí fora, então olhe para você mesmo. O desafio para nós nesse tempo, meus queridos irmãos, não é o desafio de mudar governo. O desafio nosso é de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Eu sei que talvez eu esteja contrariando um pouco a sua expectativa, você que assumiu e que se enganjou nessa luta de põe e de tira.
Você que assumiu um dos dois lados, e eu não estou aqui para criticar você, senão para orientar você a assumir uma outra postura, a de ser igreja. É disso que o nosso Brasil precisa. É de alguém que, no seu contexto, por mais simples que seja, faça diferença. Você pode dizer, pastor, quem era Isaías dentro daquele contexto todo de país tão grande? Milhões de pessoas, quem era ele? Eu digo para você, aos olhos humanos, Isaías era nada, um profeta. A Bíblia diz que Isaías sentiu o drama daquela missão de forma tão maneira que ele usou todos os recursos possíveis para fazer a nação se voltar para Deus. Um dia ele resolveu tirar a roupa e andar na rua. Ficou meio que nu. Para causar escândalo e para o povo, falou assim, você ficou maluco? O que aconteceu? Ele falou assim, agora eu tenho a sua atenção, então senta aí que eu vou falar para você. Tal era a insensibilidade do povo. Todos os recursos que ele usou, depois você lê a história, que a história de Isaías é maravilhosa. O contexto que nós vivemos, querido, é um contexto em que a igreja não pode perder a visão do Deus que está no alto e sublime trono. Você está pensando, ou se por algum momento você pensou que o sucesso desse país depende de gente, que a minha vida e a sua vida depende de pessoas? Por um momento você pensou isso, mude a sua mente. A minha vida e a sua vida depende de Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Se Deus quiser me levar a viver uma crise, eu vou. Se Deus não quiser, eu vou para o lugar da bonança e da prosperidade, mas quem manda na minha vida e na sua vida é Deus. Não há governo nenhum, meu amado irmão. Tire isso da sua cabeça. Não se leve pela essa ansiedade ou pela mera ilusão de que homem algum pode trazer sucesso a esse país. Mera ilusão. Deus está sentado no alto e sublime trono. A Ele nós devemos toda a honra e toda a glória. Ele tem controle de todas as coisas. Pastor, e nós como igreja, precisamos olhar para nós mesmos. Esse é um exercício constante. Eu e você precisamos olhar para nós mesmos. É muito fácil, sabe, gente? A gente ir para um Facebook, a gente levantar um cartaz, ir para a avenida, 2, 3 horas em pé, se manifestando, de qualquer maneira, muito fácil. Muito fácil. Depois você volta para casa, a vida continua. Agora, fazer diferença no meio onde nós estamos é começar aqui dentro da igreja. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, como é que é a sua vida? Como é que é a sua vida? Como é que está a vida da igreja brasileira? Será que nós não deveríamos, se pudéssemos fazer isso, convocar uma reunião para nós nos arrependermos com pano e cinzas, com saco e cinzas sobre a nossa cabeça? Sabe como igreja brasileira? Você não sabe? Liga a televisão que você vai ver. O que está se fazendo em nome de Deus, em nome da igreja evangélica? Que horror! Que horror! Nós estamos pior que a Idade Média. Isso é a igreja evangélica nesse país que chega a mais de 30 milhões. E daí? Nós temos alguém para oferecer ao país, como homem íntegro, como mulher íntegra, em que você pode dizer assim, esse sim, não vai sobreviver às tentações. Nós temos como igreja para oferecer? Pergunto para você. Às vezes nós temos dificuldade para encontrar líderes no meio da própria igreja, meus amados. Então, o momento do país é um momento que inspira preocupação, mas é um momento ímpar para nós como igreja. Olharmos para Deus e pedir, Deus tem misericórdia de nós. Eu vou fazer diferença onde eu estou, Senhor. Lá no meu trabalho, na minha repartição pública. Vocês que estão pensando em se candidatar para algum cargo no país, tome cuidado. Tome muito cuidado. Vocês estão indo para o matadouro. Pense bem se vocês podem fazer diferença onde vocês estão. Não sejam mais um. Seja vereador, seja o que for, seja um cargo público, onde que for. E mesmo se você não tiver cargo público nenhum,
na sua empresa privada, seja em qualquer lugar, você precisa fazer diferença. Eu também. Um sinal fechado. E tantas outras negligências que a gente comete no nosso dia a dia, com as quais nós já acostumamos, né? Mentira, mentirinha ali, mentirinha acolá. E a gente acha essas coisas normais. Então o desafio para nós é muito grande. Nós temos um chamado. E as nossas armas não são carnais. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Irmãos, olha a arma que a igreja tem na mão. Pastor, nós precisamos mudar esse país. Então, de que forma? Meu irmão, a palavra já diz que Deus deu à igreja armas poderosas para destruir fortalezas. Mas as nossas reuniões de oração não passam de 15, 20. As nossas vigílias não passam de 15, 20. A gente precisa, às vezes, né, insistir para as pessoas participarem de reuniões. E quando eu falo disso, eu não estou falando só de nossa igreja, não. Estou falando da igreja num contexto geral. Você convida as pessoas para um show gospel, não tem lugar. Um cantor gospel cobra aí 30, 40, 50 mil. E não tem lugar. E fica todo mundo pulando lá na frente dele, as pessoas se debatendo umas com as outras, para arrancar um pedacinho do cara ou da mulher. E convoca essa turma para uma noite de vigília, para você ver quantos vão. Eu estou errado, irmãos? Pode falar para mim, pastor, você está equivocado, você está vivendo em outro país. Então, nós estamos assistindo isso achando que isso é normal. Isso é normal. É tranquilo, pastor. Não é, meu irmão? Não, isso é a igreja do outro. Não, meu irmão, é a nossa igreja, nós somos um corpo. Nós precisamos orar por isso, para Deus ter misericórdia desse povo. Esse povo que somos nós. Eu queria terminar fazendo aqui algumas conclusões que eu achei que são próprias. Não há no céu e na terra nenhum poder constituído que não seja com a permissão de Deus. Todos os poderes estão em primeira instância submissos a Deus. Todos os homens que não receberam, a princípio, o poder através do voto. Eles receberam a autoridade porque foram constituídos por Deus. E a Bíblia chama essa autoridade constituída como ministro de Deus. Então, quando você for levantar a sua voz contra alguma autoridade, lembre-se disso. A fama e o poder terrenos dependem completamente da graça de Deus. Deus exalta e abate de forma soberana. Ele permanece sendo Deus a quem todos nós devemos reconhecimento e dependência. A sua misericórdia, na sua bondade, esse Deus usa a crise para nos trazer mais para perto dele. Deus permite que um governo corrupto domine para que o povo, de modo geral, volte-se para ele. Porque a crise quebranta o coração do homem e abre espaço para a palavra e, consequentemente, o temor a Deus. Nada como a crise para nos ensinar a humildade e a dependência de Deus. Crises e mudanças levam as pessoas ao autoexame, à reflexão e à oração. Qualquer crise, mesmo que pequena, pode ser uma oportunidade para uma nova visão de Deus. A igreja, nós não cumpriremos a nossa missão enquanto nós não vermos a santidade, a glória de Deus e não vermos a nós mesmos. Enquanto não compreender que o poder que precisamos para cumprir a missão não vem de conquistas terrenas, mas vem do poder de Deus, vem do céu. A igreja relevante, a igreja que passou pelo trono e que caminha em santidade para o cumprimento da sua missão. A igreja relevante, a igreja que passou pelo trono. E a igreja que caminha em santidade para o cumprimento da sua missão. Nesta noite, como igreja, nós somos chamados a ver o Senhor da história, e não o Senhor na história. Separando diariamente, disciplinando um tempo de qualidade para estar na presença de Deus.
Essa noite nós somos chamados a ver nós mesmos na história, admitindo as nossas fragilidades e daqueles que estão em nossa volta. Essa noite, Deus está nos chamando a assumir o nosso papel na história, aquele papel que Deus tem determinado para nós como crentes. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Disse eu. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Feche seus olhos.